Boa noite, igreja. A paz de Cristo, amém. Que todos estejam bem, né? Felizes nos seus lares, por enquanto. Né? Estamos preparando uma novidade para a nossa igreja, para aqueles que querem, né, nos conhecer. Nós estamos preparando uma casa nova, mas isso a pastora Vera, nossa querida pastora, vai, né, falar mais à frente com todos. Mas que bom que estamos aqui, né, mais uma vez reunidos através, né, da presença do Espírito Santo. Um domingo, né, de feriadão para descansar, curtir a família, né, relaxar um pouquinho. Amém? Coisa maravilhosa. E hoje nós vamos falar então, né, hoje também é o nosso domingo de Santa Ceia. Depois todos juntos vamos celebrar a Santa Ceia, né? Cada um na sua casa, com as famílias, mas unidos no mesmo propósito, né? Afirmando essa aliança de Cristo em nós, amém? E hoje nós vamos falar de uma passagem muito conhecida, mas essa passagem está no meu coração a semana toda, que é a passagem, a parábola do filho pródigo, que está lá em Lucas 15, do 11 ao 24. A palavra de Deus nos diz assim: E Jesus disse ainda: Um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz havia gastado tudo, quando houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: Quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou. E com muita pena do filho, correu e o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Eu acho essa palavra, queridos, maravilhosa. Uma palavra forte, uma palavra para nós refletirmos no nosso dia. E eu quero comentar algumas coisas aqui que me chamaram a atenção nesse trecho, né? Aqui a palavra nos relata a história do filho que pediu sua parte da herança, né? A herança geralmente nós ganhamos quando o pai parte, né? Quando o pai morre, o que cabe a nós a gente recebe. E aqui esse filho se precipitou. Ele pediu a parte dele ainda enquanto o pai estava vivo. E o pai, como o amava, liberou a herança para ele, deixando ele partir. E o filho saiu por conta própria. Não se aconselhou, não avisou seu pai de suas intenções. Simplesmente, ele já estava planejando no seu coração, não comentou com ninguém e partiu, né? Simplesmente agiu por conta e risco, como a gente diz. E uma coisa que me chama a atenção aqui no versículo 13 e 14, 2 extremos.
O filho tinha tudo, era amado, acolhido, reconhecido e respeitado. Afinal, ele era o filho do dono da fazenda. Porém, não estava contente. Foi viver da maneira que quis, fazer simplesmente tudo o que queria, né? Tudo que estava na sua mente. E como diz o versículo 14, fez tudo mesmo, né? Só teve um detalhe. Ele achou que seu dinheiro e tudo que ele levou quando ele saiu da fazenda não acabaria. Mas acabou. E esse, queridos, é o perigo de quando nós nos precipitamos, de quando nós não conversamos, não nos aconselhamos ou não compartilhamos nossos planos com os mais próximos. Aqui no caso, o pai dele, ele não compartilhou, ele fez em segredo, só pediu a sua parte da herança para sair de casa, para viver a vida que ele queria, da maneira que ele queria, sendo livre. E eu fico pensando porque às vezes, quando nós estamos em casa, na nossa casa ou na casa de Deus, nós temos alguns deveres e às vezes por conta própria nós não nos aconselhamos e partimos sem avisar nada para ninguém, achando que tudo vai dar certo da nossa maneira, e às vezes não dá certo. Geralmente não dá certo, porque Deus sempre está nos cuidando. Deus não quer nos ver longe dele, por isso que muitas vezes ele cancela os nossos planos e coloca em prática o plano dele, sempre porque o amor de Deus é muito maior do que aquilo que nós achamos que estamos certo. Amém? E o dinheiro que esse filho levou acabou. E quantas vezes temos a vontade de fazer o que vem na nossa mente, como eu estava comentando? Quantas vezes nos precipitamos em atitudes e aí a gente dá os burros na água, não é assim que a gente diz? Jogar tudo pro alto, mudar de vida. Todos queremos mudar de vida. Mas, querido, a nossa vida pertence a Deus. E quando nós conhecemos a Ele, quando nós temos um propósito, o Senhor não permite que a gente venha se perder. Ou por isso de tanto cuidado, e às vezes o cuidado de Deus que nós não entendemos, nós nos revoltamos. Queremos a nossa parte da herança antes do tempo de estarmos preparados para desfrutar dessa herança tão preciosa. Grande engano do diabo, amados, é isso que ele quer. Que a gente não compartilhe o nosso plano. Que nós não comentamos com ninguém aquilo que está no nosso coração. Para que ninguém venha abortar aquilo que a gente já está nos preparando para fazer. E às vezes o nosso orgulho não permite que a gente volte atrás, o nosso orgulho não permite que a gente reconheça que estamos errados, o nosso orgulho não nos deixa reconhecer que estamos sendo precipitados, que precisamos de ajuda, de direção, de oração, de aconselhamento, de um pai colocando a mão no nosso ombro, pedindo: espera mais um pouco, eu vou te ajudar, mas espera a hora certa. E a gente às vezes não admite isso e coloca tudo fora, todo um trabalho que foi feito por nós para o nosso bem. E Deus trabalha assim na nossa vida, queridos. Como a gente não conhece os planos, é por fé, muitas vezes nós colocamos fora aquilo que o Senhor já lançou na nossa vida, o que Ele já decretou, por precipitação. E o diabo, queridos, ele não quer que nós nos conectamos com pessoas de Deus, ou que nós vamos para a igreja,
Porque se nós estamos reunidos na casa de oração, nós estamos ouvindo a palavra de Deus. E a palavra de Deus faz o quê? Tira as escamas dos nossos olhos, tira o engano, nos revela a verdade, nos dá direção, nos faz ser luz, para que a gente, quando caminhar, não venha tropeçar. E o diabo, ele não quer, por isso que tantas setas ele nos lança à mente, evitando que a gente não vá à igreja, que a gente não se aconselhe, que a gente não ligue para o pastor, para a pastora, pedindo um conselho. Amados, nossa vida pertence a Deus. O Senhor tem um propósito comigo, tem um propósito com você. E esse propósito é de vida eterna, queridos. Aleluia. Uma das estratégias efetivas das trevas é manter as pessoas fora do alcance do discurso de Deus. E aonde está o discurso de Deus? Na igreja. E eu estava pensando que esse tempo que nós estamos agora é maravilhoso ver o culto em casa, com a família, no sofá, no aconchego do lar. Só que nós não podemos nos acomodar a tal maneira de permitir que isso entre na nossa cultura de não frequentar mais uma casa de Deus, de não frequentarmos a igreja, de não termos o hábito de todo domingo reunir a nossa família na casa de Deus. É lá que nós temos a palavra, é lá que nós nos fortalecemos, é lá que nós louvamos, nós ouvimos, nós aprendemos, nós nos comunicamos, nós abraçamos, cumprimentamos, toleramos. É na casa de Deus. Aleluia! Queridos, não se deixem enganar pelas setas do diabo. Não permita isso na tua vida. Nesse tempo que está tudo tão sensível às coisas de Deus. Amém? E a importância de nos reunir em torno da palavra de Deus é essencial, porque produz a natureza e vontade de Deus dentro de nós quando respondemos a ela em obediência. Lá na igreja, queridos, na casa de oração, nós aprendemos a ser obedientes. Porque a palavra é direção para a nossa vida, direção para o nosso espírito. O diabo não quer que você seja obediente. Grava isso no teu coração e na tua mente. O diabo não quer que você seja obediente. Por quê? Porque a exposição ao som da palavra de Deus gera fé. A fé é esperança. E a esperança é uma coisa viva dentro de nós. E sucessivamente a esperança gera fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Claro que nós podemos ouvir um culto em casa, online, uma palavra. Não tem problema nenhum, queridos. O problema está se a gente se acomodar só ficar em casa. Que conexões você vai ter com as pessoas de Deus? Os testemunhos que você vai presenciar? Isso tudo gera fé, isso tudo gera a vida de Deus. Amém? Em Romanos 10, 17, diz assim: portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. E o nosso foco é Cristo. Nós não podemos perder essa linha, queridos. Nós não podemos nos perder pela nossa comodidade, por preguiça. Nós também não podemos ler a palavra de qualquer jeito por preguiça, por não nos dar tempo de meditar nela, de entender, permitir que a palavra venha se revelar a nós. E como que a palavra de Deus nos é revelada? Quando nós olhamos atentamente a Bíblia. Ela é viva, ela salta aos nossos olhos. Aleluia.
Amados, a palavra contém a graça, a substância essencial que define a Deus, que configura os filhos em sua identidade de filiação. E isso Deus faz publicamente. Deus, Ele deixa claro publicamente que você é filho dele. Aqui nessa passagem que nós acabamos de ler do filho pródigo, o pai nunca falou que o filho não era querido e não era amado. E a gente vai continuar lendo essa passagem para entender melhor. Aqui o pai tinha 2 filhos, ele amava os filhos. Deus tem prazer em nos chamar de filhos. Aqui vejo também a importância do conselho, como é bom termos conselho que nos levam à vida, né? Como a gente tinha comentado. Em Provérbios 12:15, nos diz assim: o caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. O sábio ouve os conselhos. Provérbios 11:14. Sem diretrizes a nação cai. O que salva é ter muitos conselhos. Querido, nós precisamos de conselhos. O conselho nos move. E outro provérbios que me chamou muita atenção, que eu achei precioso demais. Provérbios 19, 20 e 21 diz assim: ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Coisa maravilhosa, porque o coração do homem é enganoso. Quantas vezes a gente faz planos e aquilo não está no coração de Deus para nós, porque Ele sabe que lá na frente o nosso barco vai afundar. E para que a gente não venha nos frustrar, para que a gente não venha se perder, para que a gente não venha sair dos caminhos do Senhor, o Senhor, Ele puxa nossas rédeas, Ele espera mais um pouco. Você não está preparado ainda para aquilo que eu tenho para ti. Porque o que o Senhor tem para nós, queridos, é bom, perfeito, agradável e não acrescenta dores. E geralmente quando nós agimos por conta própria, né, nos impulsos, na efervescência das emoções, logo depois as dores vêm, e não são poucas, não é assim? Alguém tem uma história para contar? Eu tenho. E a minha história é longa, doída, sofrida, mas valeu pela experiência que eu tive, e hoje o que eu quero é obedecer. O que eu quero é ser reconhecida como filha de Deus. Eu quero conhecer a palavra. Eu quero saber o plano que o Senhor tem para mim. Eu quero ser amada, dirigida pelo Espírito Santo. Porque também eu sei o que é perder tudo. Eu também sei o que é perder a confiança. Eu também sei o que é perder a dignidade. Eu também sei o que é ficar sozinha. Não cheguei a comer a comida dos porcos, mas eu estive ali, na lama, num vale escuro. Não vale a pena, queridos. Quando a gente acha que a gente está cheia de razão, quando a gente acha que aquilo que nós conseguimos com a nossa força não se acaba, não vale de nada. O mais precioso que nós podemos ter é a confiança, a presença de Deus e ser cheia do Espírito Santo. Para isso nós não temos limites. Para isso nosso caminho é ilimitado. Isso não se acaba. Isso não se rompe, a não ser se nós aceitamos o pecado. Mas se você foge do pecado, você tem uma vida ilimitada na paz, no amor, na graça, no favor, na provisão. E é maravilhoso. Hoje eu estou aqui falando isso para vocês, porque o Senhor teve misericórdia.
porque eu voltei para casa. Eu resolvi voltar para a casa do Pai. Porque o inimigo muitas vezes falou que eu não precisava de ninguém, que eu não precisava de nada, que eu era suficiente sozinha. E é um engano, queridos, é um engano do diabo para que você não tenha comunhão com ninguém, para que você não se reúna com pessoas de Deus, porque você não quer ouvir o que eles falam, porque vai te doer. E seu orgulho, queridos, não se permita isso. A vida que Deus tem para ti é muito valorosa, é muito rica em bênçãos, em alegria, em saúde. Isso é precioso demais. E essa parábola, essa mensagem do filho pródigo nos mostra como Deus nos ama. Apesar dos nossos erros, das nossas falhas, da nossa justiça própria, da nossa fraqueza, da nossa falta de perguntar para Deus: o que tu queres de mim? Sabe? E Deus nos ama todos os dias e incondicionalmente. Aleluia! Deus está sempre pronto a perdoar quem se arrepende. Quando se arrepende verdadeiramente, sabe? Quando a gente se entrega de todo o nosso coração aos cuidados de Deus, querido, Deus te embala nos braços dele, Deus te acolhe, Deus seca tuas lágrimas. Ele te dá novo ânimo, te dá um semblante novo. Eu vivi tudo isso, queridos. Eu era opaca, sem vida, cinza, seca. Se apertasse eu trincava, e tão vazia que eu era. E quando eu me arrependi verdadeiramente do meu pecado, e falei: Senhor, eu não aguento mais, eu não quero mais isso para mim. Eu me senti amada, preciosa e querida. Ele cuidou de mim todos os dias, em cada detalhe. E às vezes, queridos, nós perdemos até a prática de caminhar. Nós nos encurvamos tanto que a gente não consegue se firmar. O diabo bota tanto peso nas nossas costas, tanto engano, que a gente não consegue erguer nossas costas, erguer nosso pescoço, levantar nossa cabeça e ver de uma maneira ampla aquilo que o Senhor tem para nós. O diabo coloca tanto peso que tu olha só para o chão, achando que o único resultado é a morte. Não aceite isso, queridos. Isso é um engano, isso é uma mentira. Deus te criou para ser feliz, Deus te criou para te ter vida. Vida de Deus, que é uma bênção, para te ser uma bênção onde tu estás. Aleluia, coisa maravilhosa. Deus, queridos, Deus é o nosso maior patrimônio. Nós não podemos nos deixar enganar por coisas simples. Deus é o nosso maior patrimônio. Não tem nada daquilo que Ele não possa te abençoar. Mas Ele quer que você esteja preparado para as bênçãos. Aleluia. Né? Pai da eternidade. Pai da eternidade. Príncipe da paz. Deus fica feliz, queridos, quando seus filhos voltam para casa. Deus fica feliz quando seus filhos voltam para Ele e o chamam de Pai. Pai, amor, dependência, graça. Ai, aleluia, é muito bom chamar Deus de Pai. É muito bom voltar para casa, queridos. E, queridos, a Bíblia nos fala de arrependimento. Chegou um momento na vida desse filho pródigo que ele se arrependeu. Ele viu que onde ele estava não era para ele. E que bom quando há esse tempo na nossa vida que nós
nos arrependemos, que dá tempo de a gente se arrepender, voltar para casa e recomeçar. Tudo de novo é maravilhoso. O começo, queridos, é uma coisa inédita, é uma coisa fabulosa na nossa vida. Quando você se humilha e fala: Pai, eu quero voltar, eu quero começar, me ajuda. Queridos, Deus faz com tanto amor que cada dia é um novo dia. E você se sente cada vez mais com vontade de viver, com cada vez mais vontade de vencer, de deixar aquilo para trás e fazer tudo novo. Aleluia! E o arrependimento, queridos, é uma mudança de atitude. Não podemos nos arrepender e permanecer da mesma forma, né? Não é arrependimento. Isso nos faz mudar de ideia, de viver de forma diferente. Decidimos ficar longe do pecado, daquilo que nos afasta da presença de Deus, do que nos deixa frio ao entendimento da palavra viva. E é isso. Quando nós estamos afastados de Deus, nós ficamos frio, indiferente. Aquilo, a palavra não nos toca, não nos aquece, não faz diferença. É quando ainda não estamos arrependidos verdadeiramente. Decidimos ficar longe do pecado, né? Daquilo que nos afasta da presença de Deus. O arrependimento nos faz voltar para casa, nos encontrarmos. Aleluia. E amados, uma coisa é certa, na vida o melhor lugar é a nossa casa. Eu já falei isso, né, na nossa igreja, que nós podemos viajar, frequentar o hotel mais caro, mas quando nós colocamos o pé na porta da nossa casa, ali é o nosso lugar. Tem a nossa referência, tem o que nós conhecemos, tem as coisas que nós gostamos, tem a nossa identidade, não é assim? E assim também quando voltamos para a casa do Pai, é a mesma coisa. A festa no céu, um lugar onde você se sente seguro e alimentado. A palavra de Deus se supre, te direciona, te fortalece. Você se sente acolhido, amado. Tudo isso na casa do Pai, não é assim? Você tem a permissão de abrir a geladeira quando você vai na casa do seu Pai. Ver se fez alguma coisa nova que você gosta. E geralmente tem. Alguma coisa nos esperando que nos surpreende, que acalenta o nosso coração. E isso que Deus quer para ti na casa deles, querido, na casa dele, queridos, que você se surpreenda com aquilo que ele está te esperando. Aleluia. Quando estamos na igreja, é o momento onde o nosso espírito descansa. Louva, se entrega. Nós oramos, nós ouvimos e aprendemos. E assim como na nossa casa, em família, nós nos assentamos à mesa, ouvimos nossos filhos, corrigimos quando necessário, né? Mas também demonstramos toda a nossa verdadeira essência. É isso quando nós estamos em volta da nossa mesa, em casa com a nossa família. Nós somos o que somos. E corrigimos nossos filhos. Mas também nós temos a oportunidade de ouvi-los. O que os aflige, o que eles esperam, né? Os sonhos, tudo isso na nossa casa. E ninguém conhece melhor o pai do que o filho. E tudo isso, queridos, nós temos a oportunidade de viver na igreja, em comunhão, de conhecer o Pai, e o Pai conhecer seu Filho, e ouvir os nossos sonhos, e Ele nos dá direção e nos corrigir, porque o Pai que ama, corrige seus filhos. O Pai que ama dá direção para os seus filhos. O Pai que ama zela pela integridade dos seus filhos. O Pai que ama cuida das companhias dos seus filhos. E Deus faz isso conosco. Às vezes tem amizades, queridos, que você tem que deixar pelo caminho. Não te faz bem. E o Senhor vai te podando.
para você sempre estar na direção certa, né? Aquecido pelo Espírito Santo. E amados, é nesse momento, nesse mesmo processo, que conhecemos a Deus na íntegra. É tendo o compromisso com o Senhor. Quando estamos na casa dele. E ele nos conhece, nos ampara, nos abençoa, nos instrui a prosseguir. E conhecendo em graça e em virtude o verdadeiro Deus, aquele que não te engana, aquele que não te frustra, aquele que não te desampara, né? Aleluia! Esse é o verdadeiro significado do arrependimento, uma vida com a verdade. Em 2 Timóteo 2:25 diz assim: que corrige com delicadeza aqueles que são contra ele, pois pode ser que Deus dê a eles a oportunidade de se arrependerem e de virem a conhecer a verdade. O arrependimento, querido, nos leva a conhecer a verdade. Reconhecer o pecado. Só um detalhe, amados. Para se arrepender, você precisa entender que pecou. Você tem que reconhecer o pecado na sua vida e renunciar a ele. Quando pecamos, ficamos tristes porque entendemos que o pecado é uma coisa errada, né? Nos causa peso. Em 2 Coríntios 7, do 9 ao 10, nos diz assim: mas agora estou alegre, não porque vocês ficaram tristes, mas porque aquela tristeza fez com que você se arrependesse. Aquela tristeza foi usada por Deus e assim nós não causamos nenhum mal a vocês, pois a tristeza que é usada por Deus produz o arrependimento que leva à salvação, e nisso não há motivo para alguém ficar triste, mas as tristezas deste mundo produzem a morte. Querido, quando Deus nos corrige, nós ficamos tristes, mas é para produzir vida, e o mundo nos entristece para causar morte. Por isso do arrependimento, reconhecer o pecado. Amém? Queridos, e uma mudança de vida não é só ficar triste. Tem que se posicionar. Fazer o que é certo e agradar a Deus. Frequentar a igreja. Levar sua família para a casa do Pai. Instruir seus filhos no caminho de Deus. Ter compromisso com uma vida cristã. Não é de qualquer jeito. Você é uma referência. Você é o sacerdote da sua casa. Dê o exemplo ao seu filho. Você é um espelho. Amém? Em Romanos 2, deixa eu procurar aqui. Romanos 2, do 6 ao 8. Romanos 2, do 6 ao 8, a palavra de Deus nos diz: pois ele recompensará cada um de acordo com o que fez. Deus dará a vida eterna às pessoas que perseveram em fazer o bem e buscam a glória, a honra e a vida imortal. Mas fará cair a sua ira e seu castigo sobre os egoístas, sobre os que rejeitam o que é justo, a fim de seguir o que é mal. Haverá sofrimento e aflições para todos os que fazem o mal, primeiro para os judeus e também para os não-judeus. Mas Deus dará glória, honra e paz a todos os que fazem o bem, primeiro aos judeus e também aos não-judeus, pois ele trata a todos com igualdade. Coisa preciosa, queridos. Deus é fiel. Aleluia. E aí podemos perguntar: como eu sei se Deus me perdoou? Às vezes fica, né, essa pergunta no nosso coração, na nossa mente. Quando nos arrependemos verdadeiramente,
digo verdadeiramente, Deus os perdoa. Porque acontece que ao invés do arrependimento vem o remorso. Às vezes nós podemos confundir o arrependimento com o remorso. E há uma diferença muito grande nisso. Inclusive no processo. O remorso é diferente de arrependimento. O remorso significa se sentir mal por um erro cometido. Quando temos a consciência do que fizemos e que foi ruim, isso gera remorso. Só remorso não gera arrependimento. O sentimento de remorso traz culpa, mas o arrependimento leva ao perdão e à reconciliação. Você viu essa diferença? O remorso só faz a gente se sentir culpado, não nos limpa. E o arrependimento nos faz reconciliação, nos faz reconciliar com Deus, nos limpa, nos purifica. Coisa maravilhosa, queridos, a gente se render à reconciliação. Começar de novo, limpo do erro e do pecado, né? As claras. Não ter medo de sair na rua. Não ter medo de cumprimentar as pessoas. Você é livre. Aleluia. Isso Deus faz na nossa vida, queridos. Isso é para todos. Isso é para todos que querem ter uma segunda chance, uma terceira, uma quarta. Deus está te esperando. Aproveita o dia de hoje. Aleluia. Deus, amados, fica muito feliz em perdoar quem se arrepende. Ele acolhe com amor e carinho, sem guardar rancor. Ele apaga. Nós podemos lembrar daquilo que nós pecamos, mas Deus, Ele deixa aquele pecado como uma página em branco. Ele não vai te acusar. Ele não vai te ferir pelo pecado. Ele esqueceu. Ele está de olho no teu coração, porque você quer se reconciliar com Ele. Sempre que alguém se arrepende, Deus faz uma festa. Ele restaura e transforma, dando uma segunda chance. Aleluia. Voltando à pergunta anterior, né? Como posso saber se Deus me perdoa? Romanos 8, 1 e 2 diz. Romanos 8, 1 e 2. Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus, pois a lei do Espírito de Deus que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Amém. Você está livre, queridos. Você está livre para viver, para desfrutar, para festejar. Amados, por isso é muito importante você confessar seu pecado. Para Deus, se você tem dificuldades em orar sozinho, procure seu pastor, procure sua pastora, procure uma pessoa de Deus que você confia. Como testemunha, confesse seu pecado. Peça oração, orem juntos, mas se livre. Se livre disso que te prende, a tristeza, a morte espiritual. Se livre daquilo que não te permite comer, experimentar do banquete de Deus, que é a sabedoria, que é a graça. Amém? E confesse com sua boca que Jesus é o seu Salvador. Não tenha medo, queridos. A melhor escolha que nós fizemos na nossa vida é escolher reconhecer Jesus como nosso Senhor e Salvador. Em Lucas 15:10 nos diz: pois eu digo a vocês que assim também os anjos de Deus se alegrarão por causa de um pecador que se arrepende dos seus pecados. Aleluia. E na parábola, queridos, lá que nós lemos em Lucas 15, no final, né, diz assim, do versículo 24: porque este meu filho estava morto e viveu, de novo, estava perdido e foi achado, e começaram a festa. Queridos, nunca é tarde para você ser livre, nunca é tarde para você ser achado.
Nunca é tarde para você voltar a ser reconhecido como filho. O Pai sempre vai se alegrar quando te ver voltar. O Pai sempre vai festejar quando você estiver em casa. O Pai sempre vai te vestir com vestes de dignidade, para você não ser confundido aonde você for. Você pertence a Deus. Você pertence a um Pai de amor. Amém? E aqui, nessa parábola, o Pai fez isso. Ele encontrou seu filho muito feliz, muito alegre. Ofereceu o bezerro mais gordo. Colocou novas vestes no filho. Colocou sandália nos seus pés para se sentir seguro. Ele amou seu filho, ele festejou. Tamanha alegria quando o viu, quando o filho voltou para casa. Coisa maravilhosa, queridos. Queridos, vamos estar dispostos e determinados a ouvir e se banquetear na palavra de Deus. Amados, quando não estamos conectados ou quando não estamos concentrados no ouvir, isso é muito perigoso, podendo nos tornar críticos em vez de ser fiel. Quando nós estamos frios na fé, é impossível nós sermos fiel e leal. Quando nós estamos aquecidos pelo poder do Espírito Santo, pela presença de Deus, os seus olhos são bons e todo o teu corpo é bom. Você consegue orar, você consegue agradecer, você consegue reconhecer. Você é leve, você é agradável. As pessoas querem estar com você. Isso é maravilhoso. Amém. Assim como nossa oração tem que ser de acordo com a vontade de Deus, podemos pedir, agradecer, desfrutar, viver, dividir, abençoar e ser abençoado de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Mas isso nós só vamos conseguir se nós somos livres. Mas o que nós não podemos esquecer é perguntar para o Senhor qual é o propósito dele na nossa vida, mesmo que muitas vezes parece tão óbvio aos nossos olhos aquilo que nós precisamos fazer. Mas vamos colocar diante de Deus os nossos planos e projetos, né? Não vamos nos precipitar. Como diz na oração do Pai Nosso, né? Não é sobre nós, mas sobre Cristo. É fazer a vontade de Deus. Amados, obedecemos assim, economizamos a nossa vida, economizamos saúde, ganhamos dias. Quando nós obedecemos, nós ganhamos dias. Deus acrescenta dias nos nossos dias, porque nós estamos no centro da vontade dele. E Deus é fiel e leal. Ele não vai ser precipitado em tirar nada de ti que tu ainda não viveu. Por isso, a importância de obedecer e ouvir a palavra de Deus. Amém? Eu oro para que essa palavra fique no seu coração, no seu espírito essa semana. Para que você se sinta um filho de Deus, para que você se encoraje a se aconselhar, a voltar para casa e festejar com o Pai a tua volta. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Agora a gente vai para a nossa Santa Ceia, né? Um momento tão precioso que o Senhor tem preparado para nós, né? Então tá lá em 1 Coríntios, se quiserem acompanhar a palavra de Deus, 1 Coríntios 11, 23.
Aleluia. Esse é o momento que nós partilhamos a comunhão com Cristo e a nossa família. Isso é muito precioso, querido. A comunhão move. Deus, a palavra de Deus diz que quando tem um ou mais reunidos em seu nome ali, o Senhor se faz presente. Isso é comunhão, isso é partilhar o pão, queridos. Isso é participar na mesma mesa daqueles que partilham a mesma mensagem de Deus, que querem conhecer a palavra de Deus através da tua vida. Convide para ceiar contigo. Isso é maravilhoso, queridos. Vamos lá então. A palavra de Deus nos diz assim, né? Porque eu recebi do Senhor esse ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança, feita por Deus com seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim. De maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebam deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer do pão do Senhor ou beber do seu cálice, de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, que cada um examine a sua consciência e então coma do pão e beba do cálice. Pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgada ao comer e beber o seu próprio castigo. Esse é um momento precioso demais que o Senhor nos permite, deixou para nós, para a gente compartilhar com Ele, afirmando essa aliança que Ele deixou com nós, essa conexão espiritual com Ele, de amor e de pai para filho, no amor de Cristo, que foi na cruz por mim e por você. Amém? Nesse momento, então, né? Deus deu graças, depois partiu o pão e disse: este é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Que partilhamos o pão. Aleluia. Glória a Deus. E assim, também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança feita por Deus com seu povo, a aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim. Querido, que todos partilhem do cálice. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Nós te louvamos, Senhor, pela oportunidade que Tu nos dá nesse momento de estar unido com Cristo. Através dessa aliança feita, Senhor, conosco, pelo Teu Filho Jesus. Amém. Amém, queridos. Vou fazer uma oração por vocês. Que vocês se sintam amados, queridos, preciosos, através da vida de Deus em vocês. Deus, eu abençoo cada lar nesse momento, abençoo cada família, cada sacerdote, cada esposa virtuosa que se encontra nos seus lares, cada filho que ouve, que segue a direção do seu Pai. Eu te peço a sabedoria do céu, Senhor, sobre essas famílias, para que elas prossigam te conhecendo, prossigam experimentando, tendo a experiência em te conhecer, em desfrutar da tua palavra e daquilo que tu revela a eles, papai. Eu quero te louvar por cada mesa, quando a família se reúne. Isso é maravilhoso demais, isso é abençoador demais.
Senhor, eu quero te pedir, Pai, que a tua graça, o teu amor, o teu perdão alcance cada pessoa nesse momento, Senhor, aonde quer que ela esteja ouvindo essa palavra. Que ela se encoraje, Senhor, de se arrepender e voltar para a tua casa. Deus, coloca anjos em volta desses lares para que eles possam ter a conexão com servos de Deus, aprendendo, ouvindo a palavra do Senhor, que é verdade e direção para a vida deles, que gera vida e vida em abundância. Eu quero te agradecer e te louvar, Pai, por esse dia, por esse domingo, Deus, em nome de Jesus. E desejo a todos uma semana abençoada. Amém? Um beijo no coração de todos. Fiquem em paz e com Deus.